Olá, pessoal, tudo bem? Mais um podcast Pode Transformar da Guzmão Representações. Vocês nem vão acreditar quem hoje está aqui de convidado da Guzmão Representações Pode Transformar. O que transforma o vidro insulado em produto de qualidade. Edson, da Atenuação. Tudo bem, Edson? Obrigado, Guzmão. Poxa, foi difícil, mas eu consegui trazer o Edson aqui, não pessoal. Fala assim. Mas é um prazer enorme recebê-lo aqui, principalmente porque a gente sabe a linha que você conduz o vidro insulado, e hoje nós vamos aprender muita coisa, com certeza, com as suas informações. Sua apresentação ao público aqui. Uma honra, né, Guzmão, falar de uma coisa que eu sou extremamente apaixonado, né? Eu costumo dizer que o vidro insulado, o vidro duplo, ele é um elemento na construção civil mal compreendido. Pra você ter uma ideia, é uma pena o que eu vou falar, o Brasil está fora do mercado mundial de esquadrias e vidros. Nós estamos fora desse mercado. Porque o mundo inteiro usa vidro insulado. O vidro extra clear, para você ter uma ideia, México, toda a América do Sul toda já usa, nós aqui estamos apanhando ainda, não se usa mais esse vidro. E o duro disso é que você vai para quem mais interessa, que é os especificadores, os consultores, as consultoras, os arquitetos, eles não sabem, eles não desconhecem. Tem conhecimento, né? Então quando eu falo do vidro insulado, que é uma luta já de anos, tentando trazer todo o segmento, mostrando a importância, mostrando que isso é valor agregado. É inconcebível você ter um caixilho hoje que não tenha esse produto. Porque ele tem uma série de vantagens, né? Ele traz o térmico, ele traz segurança, ele traz desempenho, ele traz conforto. Uma série. Eu estava na Espanha outro dia, né? E um dos grandes vidraceiros lá de Vitec me falou, olha, aqui para você fazer com vidro só, você tem que provar que é um galinheiro. Porque é lei. Eu falei, caramba, é lei, é lei. Portugal, tudo. E há incentivo, inclusive, do governo, Poxa. né? Uma coisa que o Pablo tanto fala aí no Brasil, vocês não têm nem incentivo, que vocês estão economizando energia, nada. Você vê, até a Argentina tem um programa de economia de CO2, né? Que se abate do IPTU deles lá. Isso. É uma coisa óbvia, entendeu? Eu lamento muito que a gente... Melhorou muito, né? A gente pode até... Mas é o desconhecimento que mais me deixa... A nossa maior barreira... Eu diria que é o desconhecimento. É o desconhecimento. E não vai atrás do conhecimento, porque isso mostrar sua qualidade, né? Eu tenho a impressão, sabe, que as coisas funcionam, Guzmão, quando mexe no bolso. Quando o vidraceiro, o serralheiro, o arquiteto, o construtor entender que aquilo é valor agregado, porque eles não sabem monetizar, ganhar dinheiro com isso. Sim. Eu estou cansado de entrar em obras maravilhosas que eu vejo que teve a mão de um especialista, teve a mão de um arquiteto. Certo. Aí você chega lá, não dá para conversar. Aí você fala... Eu tinha agora, recentemente, um restaurante recém-inaugurado, maravilhoso, arquitetura. Eu fui conversar com o dono a respeito. Ele me perguntou, dá tempo ainda? Ou seja, não é o problema, não é financeiro. Alguém não soube transformar isso em dinheiro, transformar isso, monetizar uma consultoria, um projeto e um produto. E eu vejo a maioria dessas obras que eu tive agora em Tubarão, uma casa maravilhosa. A palavra conforto também atrapalha, porque remete a supérfluo, a coisa cara. De imediato, né? Então a gente já fica meio assim. Mas eu sei que o segmento, por exemplo, nossos custos estão muito atrelados ao valor do material. E é isso que eu falo nas palestras. Se você tem um vidro insulado, você já dobrou. E o seu preço... O fabricante do vidro. O seu preço de instalação, de frete, de montagem, disso, daquilo, é um só. E você está vendendo sobre aquilo algo melhor e dando para o seu cliente uma coisa maravilhosa para ele. Certo. Eu moro perto da represa e nós temos uma variação de temperatura de 15 a 20 graus fácil. Você vai dormir com 30 graus, na madrugada está com 13, 15. Certo. Quando eu instalei os vidros insulados no meu quarto, eu nunca mais precisei procurar o cobertor no pé, sabe? Quer dizer, você sente no corpo aquilo, o conforto que aquilo traz. Você imagina quem mexe com ar-condicionado, você trabalha no mínimo. Então esse desconhecimento do que isso proporciona
quer dizer, de benefício. Eu costumo dizer que o vidro é um dos produtos mais nobres da construção civil. É um dos mais nobres. E cada dia aumentando, né? Os vãos. Eu fico imaginando, você vai fazer faz de vidro, você não tem que pintar. Lavou, está sempre novo. Agora, por que você não põe um vidro bom? Por que você vai pendurar o pior fecho possível naquilo? O pior roldana? O vidro vai durar... É uma obra-prima, né? Então, e você pendura um monte de coisa em volta dele que não tem nada a ver. Edson, você estava falando do vidro ali na represa, na sua casa, né? Eu tenho dois eventos que aconteceram comigo que a pessoa ficou com vergonha. Eu estava em Natal, não vou dizer a empresa, mas eu estava em Natal, e a casa da pessoa, ele me convidou para ir almoçar na casa dele. Natal, você sabe que é muito quente, é extremamente quente, os ar-condicionado lá é -10, -15, é uma coisa absurda, né? É absurda. E eles montaram a mesa na sala, uma mesa de vidro de 3 metros, uma coisa maravilhosa, né? E encostado a uma parede de vidro, porque era a fachada inteira da casa, era um condomínio fechado, então não tinha portão, não tinha nada disso, era uma paisagem linda. E o sol batendo diretamente nesse painel de vidro. Sim. O ar-condicionado, a gente estava gelado, morrendo porque não aguentava. Eu falei, poxa, mas você trabalha com vidro e ainda não colocou um vidro insulado aqui na sua janela? Ah, mas para quê? Eu tenho ar-condicionado. Põe a mão no seu vidro. Quando ele pôs a mão no vidro, ele se queimou com o vidro, porque o sol estava batendo ali desde as 10, 9 da manhã, foi aquecendo, aquecendo. E eu falei, cara, você tem que colocar um vidro insulado. Eu não fabrico vidro insulado, você pode fabricar o vidro insulado, né? E ele ficou com vergonha. Aí no dia seguinte a gente foi numa... Não me falou nada. Só que aí no dia seguinte a gente foi num restaurante, almoçar num restaurante. Aí ele me mostrando a adega que ele tinha fabricado. Tinha mais umidade, embaçamento dentro daquela beleza assim, um armário enorme, no meio do restaurante. Era a adega do cara toda feia, toda condensada. Impressionante. E o Rio de Janeiro, não é a mesma coisa? O Rio de Janeiro pelo menos um estudo feito pelo Fernando Westphal, que eu considero um dos ícones da térmica no Brasil, é o estado mais adequado para o vidro insulado. Aquela Baía de Guanabara, que o calor entra e não sai. Sim. O vidro insulado, ele é perfeito para economizar energia, para você ter conforto. Olha, eu aprendi bastante nesses últimos meses aí sobre vidro, coisas que eu desconhecia. Essa coisa que você falou de botar a mão no vidro, né? Acima de 40 graus, 35 graus, o desempenho do vidro dobra. Eu não sabia disso. Acima de 35 graus? Ele dobra o desempenho. Ou seja, você pode usar um vidro mais leve. Abaixo de 10 graus é o oposto. Ele perde desempenho, porque o PVB fica duro. Sim. Essa é a explicação que eu tive. Eu fiquei impressionado, eu não conhecia isso. Junto com isso, vem a questão da dimensão. Eu também não tinha esse conhecimento tão claro de laboratório. Toda vez que a geometria, ou seja, as dimensões são muito iguais, você perde desempenho. Basta ver o bumbo, o tambor, o pandeiro, eles têm dimensões. É redondo, tudo certinho. Sim. Por que ele não é retangular? Porque ele ressoa. E agora nós vamos dar um presente para o nosso ouvinte. Espero concluir, nós estamos terminando um livro a respeito da Universidade do Som, com todas essas dicas. E falta só um estudo. Nós queremos estudar a fachada com a maior amplitude de vidro possível. E se eu colocar travessas, o que acontece com o desempenho? Melhora ou piora? Depois, uma pergunta que me fazem muito. E se eu colocar junta seca? Eu tiro a travessa porque o arquiteto adora a questão do visual. O vão livre. O que acontece com o desempenho? Tá. E se eu passar o silicone? O que acontece? Então nós vamos dar essas 4. Nesse livro vai constar a fachada como um todo, a fachada com travessa, a fachada com junta seca e a fachada com o silicone. Certo. O que muda no desempenho? Nós já temos um estudo maravilhoso
que nós fizemos através da Abvidro, isso há uns 4, 5 anos atrás, na época do Matar ainda, ele foi um dos incentivadores. Sim, sim. Nós estudamos 5 tipologias de janela, padronizado, PVC, um sistemista, segundo sistemista e as elevável, que eram as que traziam mais vedação. Certo. Colocamos vidro de 4, 6, 8 e 12 em todas e medimos o desempenho todas nas mesmas condições, ou seja, mesmo tamanho, mesma tipologia, tudo igual. E esse estudo também vai vir para o mercado. Então, quando você me... É um livro que É um livro que nós estamos lançando. Quando você me fala dessa de queimar a mão, né? Eu tive em Teresina também uma obra incrível, que eu fiquei assim impressionado, que isso aqui se queima mesmo. Queima. Era uma fachada, tanto no alumínio como no perfil, né? Sim. Nós não temos também, eu já ouvi falar no thermal break, que é a ruptura térmica no perfil, nós também estamos fora do mercado mundial. Nós não podemos exportar janelas, o Brasil não tem. A não ser que seja de PVC, mas a de alumínio ele não usamos o thermal break. Sabe que eu já estou começando a receber esses perfis de PVC a pedido da Fenzi, porque o mercado lá cresceu monstruosamente e ele está justamente buscando, está inicialmente ainda usando na refrigeração. O PVC, o pessoal do alumínio ainda não entendeu a importância do PVC, sabe? Infelizmente criou uma briga desnecessária, uma série de polêmicas entre PVC versus alumínio, mas o PVC ele trouxe tecnologia, ele trouxe valor agregado, ele nasceu por vidro insulado. E eu estou vendo aqui no Brasil se usar muito PVC com vidro simples, Sim. Seja monolito, temperado ou laminado. Eu falei, isso é um absurdo, isso é um pecado, ele nasceu para trazer esse conforto. E se nós apoiarmos ele faz com que a cadeia do alumínio também cresça. Vá buscar valor agregado. Vai buscar os modelos abre-tomba, toda essa tecnologia. Então, eu diria o seguinte, nós temos que apoiar muito o PVC. Muito. O PVC, não sei se você sabe, aqui ele tem um marketing poderoso. Ele está nos melhores condomínios, no alto padrão. Mas na Europa, o PVC é janela de pobre. É o contrário, lá as minimalistas de alumínio que são as bambambam do mercado. Mas não importa, deixa o mercado. Nós temos que apoiar muito, Gusmão, porque o vidro insulado, o vidro duplo, cai perfeitamente no PVC, por causa da questão térmica. E depois eu vou até te apresentar um mostruário que eu tenho, te entregar lá, vou lá te visitar e te entregar um mostruário que... Muito provavelmente aquele de alumínio com a cobertura plástica, né? Sim, o perfil de perfil que separa. Isso. E esse de PVC que está entrando agora no mercado. Seria muito bom se pudesse mostrar aí para o pessoal, não sei se a nossa técnica, esses filmes... Dá uma olhadinha aí se já conseguiu a apresentação para o Edson comentar aqui a respeito do... Essa é uma tecnologia... É esse aí, Edson? Esse daí vai te mostrar uma tecnologia. Esse é o laboratório nosso de ensaios, né? Eu estive lá. São 4 câmaras, você está vendo um dodecaedro à esquerda ali. Certo. Mas o que eu quero mostrar é uma tecnologia muito nova que permite você fotografar o som passando pela janela. Fotografar o som. Imagina, criar uma imagem, imagina você falando e eu fotografar, você vai ver lá. Ok. Esse equipamento é o único no Brasil, estamos pagando ainda. O que ele faz? Ele tem 64 microfones que transformam o sinal do som em imagem. E por cor ele consegue dizer para nós qual é a frequência predominante que está passando pelo vidro, pelos encaixes, pela borracha, e aí permite você fazer um diagnóstico e você, ao mesmo tempo, fazer as intervenções. Se for, por exemplo, não sei se ele vai conseguir mostrar uma cor muito amarelada, significa que você tem que mexer nas vedações. Se for uma cor roxa, significa que você tem que aumentar o peso do vidro. Então, é uma ferramenta assim que ela traz agilidade, ela traz precisão. E uma coisa bacana também é que ela permite que você filme a fresta oculta. Às vezes não tem fresta e está passando.
Então você vai se surpreender somente os arquitetos, pessoal que faz escritórios, divisórias, esquecem dos septos. Sim. Ou do ar-condicionado, que os dutos são ligados entre uma sala e outra. Próximo, né, da janela. Exato, e o aparelho permite que você capte. Então esse é o equipamento, ó, esse da direita aqui, não sei se o nosso está conseguindo ver. Acho que ele vai fazer alguma demonstração. Isso é um dodecaedro, é o que emite o som. A importância dele é que ele consegue em todas as direções na mesma frequência. Então, e ali você tem o dodecaedro, a Soundcam, chama Soundcam, isso aí, e o do meio que é o sonômetro, né? Tomara que não caia no chão, porque isso aí custa uma fortuna. Mas é uma coisa que o mercado vai gostar muito de ver isso. Então, é importante. Olha, ele não sei se está saindo o som, mas acho que não é necessário. Não. Está explicando o sonômetro. Técnica, você acha que pode sair o som aqui ou não? O engenheiro falando? Então pode soltar um fio de o cabelo som, mesmo, porque aí a gente aproveita a apresentação desse equipamento. E aí ele passa por equipamento, que ele faz o cálculo e a gente leva ele para o computador, usa um software e tem o resultado. Então ele é o que vai equalizar todas as medições, ele vai fazer todo o cálculo e vai gerar o resultado. O terceiro equipamento é o mais novo da casa, é o queridinho da acústica no momento e é a Soundcam. O que a Soundcam faz? Ela investiga o som de uma forma mais apurada. Por exemplo, quando a gente faz uma medição, a gente está emitindo uma pressão sonora direto na janela, a gente liga a Soundcam, ela tem captação de áudio através de 64 microfones e também tem captação de imagem. Na imagem a gente consegue saber por onde o ruído está passando, então é um equipamento super importante. Bom, agora que a gente já explicou tudo que a gente tem aqui dentro, eu quero falar para vocês o para que serve o laboratório, e essa é a parte mais prazerosa. Na verdade, o laboratório ele serve para fazer testes de desempenho acústico das esquadrias, e a gente também tem um trabalho muito importante. Para você que já tem uma esquadria, ela tem um excelente desempenho de estanqueidade, pressão de vento, mas ainda não segue a NBR 15575 para desempenho de pressão sonora, nós desenvolvemos esse projeto junto com você. Então essa é uma parte muito delicada, mas também muito boa, a gente gosta de fazer isso e o laboratório tem essas duas finalidades. Legal. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Bacana. Se vocês têm algum... era mais para dar um... E até por conta, né, do pessoal que está nos assistindo, entender verdadeiramente que o vidro insulado ele tem um valor agregado muito grande, mas ele tem qualidade. Então, quando você vai fazer um vidro insulado, tem várias técnicas e que você não tenha esses equipamentos, de repente, nem sei se o Edson, né, tem esse laboratório só para sua empresa ou alguma empresa fazer a Tenuassum fazer uma consultoria, não sei como que funcionaria isso, dependendo da seriedade. Por exemplo, eu tive no mês de junho, eu tive uma consulta de um cliente que ele queria fazer uma parede de vidro, falo parede de vidro pelo tamanho do vidro, que era 2,50 por 1,60 o vidro, 1,70 o vidro, 2,50, 1,70. E ele queria fazer com espaçador de 8, né? De 8 ou 9, não estou bem certo agora, mas também não é muita diferença, 8 ou 9. E aí ele perguntava se ele ia ter condensação, se ele ia ter... Porque do outro lado era a fábrica, era muito aquecida, não com sol, né? Mas era muito quente o ambiente. E eu falei para ele, olha, se você fizer os procedimentos corretos, a espessura de 9 é suficiente. Agora, tem um processo todo para você ver se você está vedando aonde você encaixilhou esse vidro enorme que ele vai ter na janela da sala dele, com todo o processo de selagem, da sílica, enfim, do projeto. Necessita o gás argônio aí, Edson? É bacana que você tocou nesse assunto. Tem 3, 4 pontos aí que a gente tem que considerar. Primeiro é a espessura dessa câmara.
tá? Pouca gente entende isso. O vidro insulado é que nem isopor, é ar empacotado. Isopor é ar empacotado. E ele tem uma propriedade térmica fascinante. Se você pôr algo quente, fica quente. Se você pôr algo frio, fica frio. Você não gera nem calor, nem frio através do vidro insulado. O vidro insulado é ar empacotado. A câmara ideal para o térmico é 12. De 12 a 18. Depois de 18, por uma questão do processo de convecção, a energia cinética, você tem sérios problemas. Porque aquece, o sol bate, aquece a primeira lâmina de vidro, esse ar não pode se movimentar. Se ele se movimentar, ele leva todo o calor para o outro pano de vidro e aí a irradiação traz para o ambiente. Eu tenho um caso do Bourbon Street, uma obra do Rui Otaki, lá em Brasília, do lado do Palácio Alvorada. Era uma coisa impressionante. O sol batia nesse hotel, o café da manhã, as mesas tinham que afastar 2 metros. Do caso desse restaurante que eu fui. Porque senão ninguém aguentava. Eu já conheço, assim, muitos escritórios que você afasta a mesa do vidro. Absurdo, né? Aí eles fizeram uma outra barreira de vidro. Alguém deu uma ideia. Só que ela não respeitou esse tamanho, piorou. Sei. Aí eu estava lá hospedado, né? Eu ia muito a Brasília, nós fizemos lá a Embaixada da Austrália na época, né? E eu conversei com o gerente, falei, por quem fez isso? Foi um pessoal do segmento, vidraceiro e tal, mas eles não conheciam que o tamanho da câmara ideal para o térmico é aquilo, é diferente do acústico. O acústico, quanto maior, melhor. No térmico, isso já dependendo desse processo. Mais um aprendizado aí Não pode. E o ideal é o 12, tá? O gás argônio é fantástico. Tá? O gás argônico, ele te dá 30% a mais de desempenho térmico sem você mexer nada. Tanto o argônio como o krypton. É uma mistura de gás fantástica, entendeu? O grande desafio do argônio é você ter um equipamento adequado para fazer o insulamento. Porque o equipamento que aplica, que faz as... Tem gente aplicando o gás argônico. Esse gás é muito perigoso e as pessoas não sabem o tamanho do perigo do gás argônico. Degrada, perde. Tem um aparelho, eu vi esse aparelho na Europa, que você põe no vidro, ele mede se o gás está lá ou não. Ele degrada. Então é muito comum, eu vejo pessoas aplicando o gás argônico com o processo convencional de fazer o vidro insulado. Ele cria microfissuras e perde aquilo tudo rapidinho. Não, além do que aplicar o gás argônico, você tem um equipamento que realmente aplique seguramente para o seu profissional, ou você nem aplica o gás argônico, você respirou aquilo ali. Sim, além de ter esse problema. Outro gás que eu gostava muito, hoje é proibido, era o SF6. Esse era um gás que dava muito peso. Uma coisa impressionante. Ele era usado, inclusive, nos pneus das Ferraris, porque ele tirava todo aquele barulho que vinha do solo para o interior do carro. Era um gás, só que ele afeta a camada de ozônio, ele foi proibido, né? E imagina esse gás com microfissuras trazendo todos esses transtornos. Então, acharam melhor proibir do que você aplicar de maneira errada, né? Então, o gás argônico ele é mais aplicado para... Térmico. Junto com o krypton, ele ajuda um pouco na acústica, tá? Mas é como, por exemplo, sempre me perguntam assim, um vidro monolítico e um vidro temperado, o que muda? Em termos de acústica, de desempenho, é peso. A primeira lei do vidro para você ter um bom desempenho é peso. Quanto mais espesso, melhor. Então essa é a primeira lei. Quando você pega 2 vidros de mesma espessura, porém um é temperado e o outro não, nós começamos a fazer esses ensaios. E aí eu comecei a observar que quando você tempera, você leva, né, as moléculas para a superfície, elas não voltam para o miolo. Então ele traz um benefício, porque ele fica mais duro nas altas frequências. Mas o número médio, ou seja, a média ponderada continua igual. Ou seja, se o vidro isola 30, o RW dele é 30, continua 30. Porém, nas altas frequências, que são os agudos, ele tem um melhor desempenho e perde um pouquinho mais nas baixas. Então é interessante isso, você usar o vidro para esse tipo de situação, uma rua reta,
uma tecelagem, uma gráfica, lugares que tem esse ruído mais predominante, né? Sim. Mais alongado. Isso, né? Exatamente, né? Então, quer dizer, são coisas que vêm por aí, que trazem assim, para o segmento verdadeiras dicas, né? Porque o cara, você tem outras possibilidades. Quando se fala em dica, Edson, você nesse seu livro, você pretende não indicar, não mostrar os procedimentos que seriam corretos para se fazer um vidro insulado? Olha, é boa pergunta, porque eu aprendi desde cedo que você tem que abrir o jogo, sabe? Esse negócio de esconder informação... Olha, foi duro chegar até aqui, porque nós não tínhamos nem literatura na época. Quando eu comecei, a janela de correr, que é tradição no Brasil, não é a mesma tradição nos países que usavam o vidro para desempenho. Lá era tudo de abrir, aqueles modelos, né? Abertura lá francesa. Sim. O Brasil e Japão, que são mais parecidos com essas tipologias de correr, né? A maioria era mais abrir, né? Então tinha boas vedações. Certo. Então aí você só trabalhava o peso, as leis de massa, as leis de frequência, as ressonâncias, e resolvia o problema, né? A ideia é o seguinte: a Universidade do Som, ela dá cursos, ela abre o jogo, ela ensina o pulo do gato, e a ideia é que esse livro faça isso. Eu acho que nós só temos a ganhar, porque é melhor você ter, como diz o pessoal, mas você ensina o teu concorrente. É melhor você ter um concorrente bom do que você ter um concorrente ruim. Concorrente não é inimigo. Você vai acabar O inimigo é aquele que faz errado. Hoje, para você ter uma ideia, a Universidade do Som ela só dá curso, treinamento, consultoria, está à disposição aí do segmento. Já a Atenuação, ela produz. Ela produz e vende, certo? O nosso grande objetivo é cada vez mais crescer a Universidade do Som, sabe? Ir para essa área de conhecimento. Porque como nós temos o laboratório e muita coisa, você tem que ensaiar, pesquisar. Nós fizemos um trabalho agora brilhante para a Zasabloid. A Zasabloid está lançando no mercado uma porta corta-fogo acústica. Então nós ensaiamos primeiro a folha, depois os batentes, tudo. Então, quer dizer, traz muito conhecimento à Universidade do Som, sabe? Ela é de uma importância. Então, respondendo especificamente, o livro vai abrir o jogo, vai ensinar, vai mostrar... Não pôr as regras, né? Mas faça dizer o que tem que ser feito. Né? E hoje, eu costumo dizer, está tudo na internet. Né? Esse nosso podcast, daqui a pouco é passado. É passado. A velocidade da eletrônica, informação é muito... E aquilo que eu te falei, eu faço 70 anos esse ano, né? Me contaram uma grande mentira, que eu ia ficar mais sábio. Não. Esquece isso, cara. Você tem que aprender o tempo todo. É tanta mudança. As pessoas, Edson, você sabe que as pessoas não sabem aquela informação que você passa nas suas palestras, que o vidro insulado do som, ele é diferente de caso para caso. Sim, né? Sim. Então você precisa não só saber vender, mas como entender o produto que você faz. Quando você falar na sua palestra lá do aeroporto, da diferença do aeroporto, de uma festa embaixo no prédio, aquilo ali deixa as pessoas... Eu fico olhando para as pessoas assim, elas estão de boca aberta, elas não estão entendendo como é que aquilo vai mudar alguma coisa. E justamente com o laboratório é que você consegue isso, provar, né? Guzmão, você quer dar um nó na cabeça do mercado, é quando você fala pro cara que tem que usar um vidro mais leve. Aí o cara fica... É muito comum eu ir em situações que a pessoa tinha uma porta com vidro de 10 ou uma fachada com 10, botou um de 20, piorou. É muito comum. No caso de janelas e pode correr, você bota muito peso, você força as roldanas e aumenta a fresta. É muito comum isso. No caso, por exemplo, de certos ruídos como os de alta frequência, em tecelagens, em gráficas, você tem que usar vidros mais leves. Um vidro mais leve tem mais desempenho naquela do que o mais grosso. O cara não entende isso, sabe? Ele não entende as ressonâncias, não entende as frequências críticas. Então, quer dizer, é complexo, mas tá aí na mão. Tá aí à sua disposição, tá na internet, não tá na Universidade do Som, tá em qualquer lugar essa informação. Você precisa aprender e aplicar. Exatamente. Eu tenho um caso icônico, que isso tem mais de 20 anos. Nós fizemos uma tecelagem lá em Queimados, Rio de Janeiro.
E barulho, você já entrou em uma tecelagem? Não, é um barulho infernal, é um agudo assim, que é alta frequência, né? Dói nos ouvidos, né? E eu sei que fizemos, ficou um espetáculo, aí o dono do negócio me mandou me chamar dizendo que não ia pagar. Eu falei, pô, não vai me chamando lá. Porque foi até lá, né? Era um pedido gigantesco na época, né? Chegando lá, ele falou, olha, o que você fez aqui? Eu falei, como assim? Botou na mesa todos os concorrentes uma maçaroca de vidro gigante. Tudo insular, mas vidros assim de 20 com as amostras. Tá. Eu fiquei vendo aquilo. E você botou um vidrinho de nada? Falei para ele assim, mas eu não te vendo vidro. Resolveu. Aí eu expliquei para ele, dei uma aula para ele, né, sobre o assunto. Ele falou, pô, por isso que eu falei, mas como é que você fez num custo muito inferior? Eu falei, não, com certeza. Que agregou tudo aquele monte de... Com certeza. Venderam um monte de vidro. Agora eu falei, se botar esse vidro aí vai ficar pior. Ele falou, pô, não é possível. Eu falei, então, é isso. Quer dizer, então, eu acho que, por exemplo, como eu te falei, né, o nosso grande desafio é levar o conhecimento. A nossa maior barreira é o conhecimento. Até para quem fabrica, até para quem não sabe, dizer para ele, olha, quanto mais valor agregado, se você usar o vidro insulado, você vai ganhar mais dinheiro com isso, cara. Além do que ele dá garantia de um produto que não tem qualidade. Você tem uma ideia, nós não produzimos nenhuma janela que não tenha essas características. Quando vai um vidro só, é porque ali precisa de um vidro só, mas é vidro insulado, não tem. Eu quando me posicionei, perdi muitos pedidos, perdi muita coisa na época. Mas eu falei, nós vamos seguir essa linha, nós temos que acreditar nisso. Cheguei a fazer reuniões lá no passado, café da manhã, botando todos os fabricantes juntos, para que a gente pudesse levar essa informação para o mercado, a importância disso. As coisas não caminharam, mas sempre alguma coisinha foi indo. Muita investiu em equipamento, se arrependeu, porque não tinha volume. Mas porque não acredita e que não vendia, porque tinha gente que eles quiseram comprar o equipamento meu, compraram, colocaram, e ele fala, poxa, mas não produz, mas você tem que vender, você tem que... né? É uma venda diferente, o vidro insulado. O que eu queria te perguntar, aproveitando, Edson, quando você fala de montar as suas janelas, eu tenho uma lembrança assim, mas não muito clara na minha cabeça, numa palestra sua, que você falou daquela especificação da qualidade do vidro, né? Da produção do vidro termoacústico. É isso que você estava falando, porque tem a geladeira, a televisão e tal, tem um gasto de energia naquela, nas informações da qualidade do produto, né? Sim. Todo vidro duplo, quando você olha pro vidro insulado, são 2 vidros e o perfil no meio, o espaçador. Acabou. É isso que se entende de imediato, né? Mas você não acha que deveria ter essa igualdade dessa etiqueta ali informando ou um QR Code, onde o cara fala, bom, esse vidro é para esse produto, que é onde você realmente analisa, né? Você tem ali o laboratório onde você tem todas as informações colocadas no vidro. Sim. E o cara falar assim, não, mas o vidro aqui, até para reposição do vidro serve, mas para mostrar mais a garantia do vidro. Você acha que seria possível? Olha, ou você já faz? Essa ideia do selo é fantástica. Eu não tinha pensado nisso. Tem para a esquadria de desempenho acústico, mas para o termo não tem, mas é uma coisa para se pensar. A Universidade lá de Santa Catarina, que eu considero os caras mais de ponta em termos de pesquisa e desenvolvimento de térmico, eu pedi para eles, e eles fizeram esse estudo, tanto para o alto padrão, o payback, ou seja, qual é o custo que eu recebo de volta se eu investir num vidro de melhor desempenho térmico e acústico. E os dados foram interessantes. 3, 4 anos você ter o seu retorno. Agora aí eu fiz um outro desafio, eu quero por minha casa e minha vida. E o Fernando Westphal fez o estudo. Em 6, 7 anos você paga todo o investimento e daí para frente é lucro. Tá. Ou seja, mesmo para uma casa, uma habitação, vamos dizer assim, de interesse social, né? Você consegue, se você colocar um protetor solar, um vidro de desempenho, você consegue em 5, 6 anos, 7 anos,
você consegue ter o retorno. Sim. Agora, essa do selo seria fantástico, né? Botar um QR Code junto com o selo é uma coisa para pensar, não tinha. Porque este tipo de vidro, eles dão 5 anos de garantia. Se você não tem como demonstrar isso, porque, como eu falei, o vidro insulado para muitos é 2 vidros duplo. Sim. Não entende que tem que fazer o estudo que você faz ali no seu laboratório, estudar qual é o tipo de barulho, o barulho de uma sirene. Ou seja, você demonstra muito bem isso nas suas palestras. E eu gostaria de aproveitar o podcast, que, graças a Deus, a gente está tendo uma repercussão muito grande, Edson, de colocar isso para as pessoas, claro, pessoas que estão distantes, de repente eu até sugiro que possa até se comunicar com você, depois você mandar o seu site, o seu endereço de e-mail de consulta do teu pessoal técnico lá, para chamar até para uma palestra, porque eu sei que você faz em Santa Catarina, você faz em São Paulo, você faz no Rio, já fui no Paraná, numa apresentação sua, e realmente isso é muito importante, não importa a distância. Se a pessoa trabalha com vidro insulado, pessoal, venham fazer um contato com o Edson. Realmente, tecnicamente, vocês vão ver que vidro duplo, vidro insulado, não é um vidro paralelo, 2 vidros paralelos, não. Existe uma técnica dentro disso para você fazer um produto de qualidade, depois não reclamar que embaçou, que umidificou, que suou, que não fez o efeito. Vocês perguntaram para que você quer um vidro duplo? Porque, obviamente, de imediato é para som. Normalmente é para som. Tem várias vantagens. Não, o que eles falam, né? É para som. Mas é muito técnico, então vocês precisam realmente fazer uma consulta. Por isso, eu tanto insisti para o Edson vir aqui, que como nós somos solicitados em vender produtos, acessórios para a fabricação do vidro duplo, e agora com a dificuldade de mercado, Edson, o pessoal que trabalhava só com temperado agregou o laminado. Aí muitos vieram para o laminado, agora estão agregando um vidro insulado. Sim. Só que o vidro insulado é totalmente diferente do laminado e do temperado. Sim. E aí vem os problemas. Nós temos nos deparado com muitos reclamos de produtos feitos e que foram desastrosos. E tem pessoas que até desistiram, quando, na verdade, aí que eles deveriam se profissionalizar. E uma coisa que eu queria perguntar, Edson, já que estamos nesse assunto, tem pessoas onde eu estou passando que perguntam, né, das palestras, onde que vai ter, né? Você sabe, além dessa que está sendo feita hoje, né? Vai ser hoje, dia 18, mas não vai dar tempo do pessoal assistir, ou melhor, hoje à noite, né? Hoje à tarde, eu saio daqui e vou para lá, aqui na Expo Imigrantes, na feira da Abimad, né? 14 horas. Mas nós temos um curso que é dado, esse ano vai ser acho que 5 e 6 de agosto, na Universidade do Som, para formação mesmo, onde a pessoa vai estar naquele laboratório onde ela vai montar o vidro, ela vai instalar no caixilho e vai medir o desempenho acústico e térmico. E vai ter lá uma série de situações para que ele veja o que está fazendo de errado e o que está fazendo de certo e quais são os benefícios, né? Sei. Eu acho que é interessante, porque, sabe, nós temos que vencer essa barreira, Gusmão. Se nós não vencemos, se esse vidro não emplacar, nós vamos continuar ainda... Você sabe que na Abravidros, né, você acompanha, você viu 0,05 o vidro insulado em relação ao laminado e ao temperado, nós estamos nada, né? É uma vergonha para nós, eu me sinto assim, sabe, é um desconhecimento. E aí vem umas conversas estranhas, o vidro insulado versus o vidro laminado. Eu falo, isso não existe. Os dois se combinam, você pode usar um com o outro, são coisas diferentes, para de fazer, é que nem falar PVC e alumínio, não interessa isso, sabe, isso é uma besteira, deixa para o consumidor escolher o que mais lhe agrada,
Então, entrar nessas questões que só atrapalham o mercado. O consumidor não sabe. Ele não conhece, então você tem que saber apresentar. Exato. Né? Quando ele percebe um conforto, né? Puxa, eu tenho um conforto nesse negócio, eu não estou passando frio, eu estou economizando energia, isso me dá mais qualidade de vida. Caramba! Aquilo que eu te falei, nós estamos fora desse mercado e estamos perdendo um tempo enorme. E com valor agregado enorme que a pessoa vai trabalhar e vai ter retorno, né? Exatamente. Eu acho, eu cheguei aqui, você estava entrevistando o Rafael da Braga Vidro, eu acho essa associação fantástica, porque eles estão sempre divulgando, buscando. A Yara, né, que é a CEO lá, né, que é a gestora. Pô, é muito preocupado em divulgar, em falar. Então, eu acho que esse é o caminho, Gusmão. Você está de parabéns, entendeu? E eu acho que você devia insistir mais. Nós devíamos trazer aqui várias situações erradas que levaram o pessoal a esse descrédito. Eu não quis mostrar, Edson. No dia que o Pablo da Fenzi, o nosso diretor para a América do Sul, estava aqui no Brasil, eu consegui pegá-lo para fazer um podcast. E ele estava com esse material. Mas assim, eu não quis mostrar escancaradamente, mas eu vou acabar mostrando o que ele me trouxe, porque ele atende a América do Sul inteira. Então, ele me mostrou coisas que eu fiquei impressionado. Eu tenho algumas coisas que o cliente fala, por que aconteceu isso? E aí, quando eu olho, eu fico indignado como que as pessoas perdem dinheiro igual gastam por uma simples... pegar o seu profissional, pretendo fazer isso, legal, é só comprar o equipamento? Não. E Edson, você pode ter absoluta certeza, vocês ouvintes já, muitos me ouviram falar, você vai fazer o vidro duplo? Você sabe fazer o vidro duplo? Você sabe como fazer o vidro duplo? Não é só comprar o perfil, você vai me engrandecer bastante em comprar meu perfil, meu insular, meu selante, meus produtos, mas se não fizer bem feito, se não fizer bem feito, não é o meu produto que vai fazer a diferença, é o seu profissional. Então, é uma das coisas que eu vou estar, sinceramente, divulgando, inclusive no meu site de vidro duplo, eu vou estar colocando, se você me permitir, eu vou colocar, e vou divulgar mais aqui a Universidade do Som, porque eu tenho falado muito do seu trabalho, do seu profissionalismo, do seu laboratório, como Atenua Som. Atenua Som é a sua empresa. Sim, a universidade é para o povo, é para o povo em geral. Então, quando ele ligar lá e falar da universidade, ou tem um telefone, um e-mail... ela tem vida própria. Então, eu gostaria que você, por favor... Está à sua disposição aqui para você dar o site, dar o telefone. Põe Universidade do Som, o telefone é 011, né? 2117-2999. O engenheiro responsável é o Hugo, tá? O Alisson, que está aí com a gente também, é que cuida lá dos cursos. Sejam bem-vindos. Vou repetir, 2117-2999. Mas botando a Universidade do Som, aí você chega lá. A Universidade do Som é fácil de recordar. Eu acho que eu tenho uma pena que eu não tenho esse case pronto para te mostrar, mas a primeira vez que eu fiquei impressionado com o vidro insulado, com o vidro duplo, foi um trabalho... Lembra da antiga Ciba-Geigy, que hoje é Novartis? Sim, é uma empresa, antigamente chamava Ciba-Geigy, tem muitos anos. Eles tinham um CPD, uma fachada de vidro imensa, e o sol pegava ela 100% a tarde inteira. Quando nós instalamos o vidro insulado, eu lembro até hoje, a conta de energia elétrica caiu de 18 e alguma coisa para 10.800. Por causa do ar-condicionado. Só por causa do gasto que ele tinha. Aqui, ó. Está aqui, até o pessoal está me avisando. Legal. Sim, está aí o laboratório, está aí todos os trabalhos aí. Que bom. Que legal, olha aí. Equipe, como é feito lá os trabalhos, cursos. Da Universidade do Som. Então, ali já tem todas as informações. E todos os cursos são práticos, ou seja, a pessoa que vai lá, a gente manda uma quantidade de material para ele estudar antes. Eu preciso que ele venha para a sala de aula. Com as dúvidas e com os fundamentos, já para não se perder tempo, porque lá é pragmático, ou seja, vai desmontar lá, laboratório, montar, medir. Não tem essa de sentar e assistir aula. Isso não existe lá. Assistir entendeu? Só a palestra. Não tem essa. Ele começa do começo ao fim trabalhando.
prescrição, próxima turma, 4 a 5 de... Tá aí, ainda dá tempo, né, dá pessoal? Nós estamos em julho, 4 a 5 de agosto, vocês podem procurar a Universidade do Som, que vocês vão ter essas informações. E para o próximo evento, como eu te falei, eu estou muito ansioso. Nós estamos indo ao Japão agora, para um congresso de 3 dias. Esse congresso vai ter um dia só de vidros e esquadrias, onde vão se apresentar cases do mundo inteiro. Geralmente participam 100 e poucos países. É o maior congresso que tem de desempenho no mundo. Esse ano será no Japão e eu estarei lá representando a Proacústica, porque nós vamos trazer esse evento para o Brasil em 2025. Puxa! Foi uma luta que você não faz ideia, para trazer um evento desse para o Brasil. Participo em média, é uma torre de Babel. Onde vai ser também mais um marco para o nosso segmento, dar mais um salto. Se fala de acústica como um todo, mas tem painéis específicos para nós. Então eu estou indo para lá muito ansioso, não só por representar a Proacústica, porque nós já conseguimos, já vencemos aí, porque é uma votação a nível mundial para você ser escolhido. Nós estamos há uns 10 anos pleiteando o Brasil. E não conseguimos. Perdemos a última para o Canadá, foi uma choradeira lá. Falei, poxa, e dessa vez nós conseguimos. Que bacana. Graças ao trabalho do Luciano, Davi Ackerman, Marcos Holtzman, uma turma boa, os apaixonados. Isso vai nos ajudar muito, porque a mídia vem junto. Que bom. Então aí nós vamos estar falando desses vidros. Legal. E eu estou indo lá e logo em seguida vai ter aí a Saivetro lá do Luizinho, que eu pretendo falar já dessas novidades que eu vou trazer de lá. Eu chego 2 dias antes do evento aqui. Mas eu quero ver se eu consigo resumir e passar, porque o que eu vi no anterior, que foi em Hong Kong, foi que os vidros são todos inclinados agora. As sacadas dos prédios. Você passa pelos prédios na China, assim, você vai olhando tudo inclinado, por causa da defração. Eles estão usando muito vidro lá, como nós aqui, mas eles usando de uma maneira inteligente. Além de ser insulado, usando essa geometria. Eu costumo dizer que é muito mais isso do que ciência dos materiais vidros. Você fica pensando só em espessura, em composição, não. Tem muito mais outros ingredientes que aí. Eles estudam isso constantemente, né? Então, quer dizer, vem muita novidade, tá? Então, eu estou muito ansioso, eu estou, sabe assim, falar, putz, o que eu vou trazer de bom para nós aqui? Legal, Edson. Nós estamos chegando já praticamente ao final, mas eu queria aproveitar 2 coisas. Uma coisa é que nós tivemos uma reunião com a Abravidros, você faz parte da Abravidros. Eu sempre coloco uma pimentinha no fim do nosso bate-papo aqui para a gente tirar um pouco uma informação. Nos ajudar, nos apoiando com toda essa bagagem de experiência que você tem, ali na Abravidros a gente pretende desenvolver para quem trabalhar. Não é só a pessoa querer montar um vidro duplo, né? Formar o seu pessoal, formar o seu funcionário que vai produzir o vidro duplo. Então, claro, a gente tem que fazer isso através de uma associação do porte da Abravidros para criar força e a gente criar uma situação também para que os proprietários das empresas, né, não queiram só investir em equipamento e colocar ali e dizer que faz um produto, né? Ele seguir o seu profissional. Hoje em dia, a mão de obra está muito difícil de se conseguir mão de obra, né? E profissionais que são qualificados. Se fala muito na metalurgia, só que a metalurgia exige que o cara, para ser contratado, ele apresente uns requisitos. No vidro, nós temos que chegar numa situação próxima disso para a gente não ter tantos problemas que a gente tem hoje em dia. Você resumiu bem, viu? Eu separaria em 2. Primeiro, essa capacitação, né? Infelizmente, o Brasil corre o risco de criar uma massa de pessoas inempregáveis. Eu nem sei se existe o termo, mas que não vão ter qualificação para ser empregáveis. E segundo, eu acho que eu gosto demais da Abravidros, gosto mais do trabalho da Yara, mas eu acho que você, para se intitular como um cara do segmento, você tem que ter no seu portfólio também o vidro insulado.
Não é concebível que você fale para mim que você comercializa vidro e não tem o vidro insulado no seu portfólio. É falta de conhecimento, de capacidade. E entender o mercado e a importância que o mundo caminha. Exato. E o terceiro trabalho que eu colocaria também, o vidro não vem sozinho. Ele precisa de um componente e precisa de uma esquadria. Eu também admiro muito o trabalho da AFEAL. Acho que a AFEAL está agora com um novo presidente, o Felipe, eu acho que o Gátera, né? Eu acho que eles são muito importantes. Trazê-los juntos para poder fazer com que esse trabalho vá. Mas eu diria o seguinte para o nosso ouvinte aí, se ele for do segmento. Se você não tem vidro insulado no seu portfólio, você está fora de mercado. Ah, mas eu não vendo, ninguém pede. Não importa. Ninguém pede. Ninguém pede, exatamente. Se você não ofertar, pessoal, ninguém pede vidro insulado. Essa palavra nem conhece. Porque ele não tem obrigação de saber, ele nunca ouviu falar. Eu costumo dizer que a indústria automobilística dá um verdadeiro show. Ela consegue colocar tanto valor agregado num carro, que um carro custa mais que uma casa hoje, com um apartamento. Essas Hyundai da vida, eu tenho até medo que um dia eles entrem no segmento de vida, que ele acaba com todos nós, viu? Porque eles dão um show. E nós não sabemos fazer isso. Eu vejo o que evoluiu o automóvel e o que evoluiu a residência. Eu falo, você pode comprar um 1.0, não entra água naquela janela. Por que a janela do Minha Casa tem que entrar água? Isso que eu não entendo. Pois é. Entra poeira, entra som, entra calor, entra tudo. Entra tudo. E eu falo, 1.0, você comprar o mais simplesinho, mas não entra água, pessoal. Pode comprar. Legal. Inclusive, pessoal, isso serve não só para São Paulo, não só para o Rio Grande do Sul, ou vamos colocar no sul do Brasil. O Sudeste aqui, ele consome justamente nas áreas básicas, mas o Sul consome mais. Mas não. No Norte e Nordeste, vocês nem imaginam o dinheiro que vocês estão perdendo por não fazerem um vidro insulado. É no calor aí que vocês têm que vocês vão economizar todo esse ar-condicionado quando nós entramos dentro de um estabelecimento lá no Norte e Nordeste. É uma coisa impressionante o ar-condicionado, dá vontade de pedir para desligar para mim entrar. E quando você sai, você pega 40 graus de calor, é um choque térmico terrível. Vocês podem analisar melhor essa situação do vidro termoacústico. Eu tenho viajado para o Norte e Nordeste, tenho falado com os amigos lá. Aproveitem essa oportunidade de mais um item, só temperado, só temperado, só temperado e, às vezes, só temperado e só laminado. Mas nada nem se comenta. Mas o pessoal não pede. É que você falou uma coisa interessante, ninguém pede. O maior consumidor hoje de vidro insular não é mais a Europa, são os países árabes, países de temperatura elevada. Olha só. O maior consumidor são eles hoje, não é mais. Olha só. Quer dizer, porque acordaram. Você imagina, energia elétrica de uma casa aí, em média, gasta 300 a 500 reais, ele vai cair para metade. Somente em Manaus, que o pessoal não consegue dormir, né? Se ele usar o vidro, ele paga aquilo rapidinho e põe dinheiro no bolso. Legal. Bom, era isso. Edson, eu queria que você se despedisse do nosso público, dos ouvintes aí. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast Pode Transformar, da Guzmão Representações, e a gente vai finalizar por aqui, mas eu queria que você desse um recado para o nosso público para a gente poder estar encerrando. Eu diria o seguinte, o vidro insulado, o vidro em si, são oportunidades. Eu acho que eu sou muito grato ao Brasil, sabe? O meu sonho ainda é exportar para devolver para o Brasil o que ele me deu, sabe? Eu vejo... O Brasil é muito saqueado, né? O Brasil é muito pouco amado, né? E nós temos gente boa, viu? Muito boa. Eu vejo assim, o que o Brasil tem de melhor, eu já morei 2 vezes fora do Brasil. Eu morei nos Estados Unidos e na França. Então eu posso afirmar para você, o que o Brasil tem de melhor é o seu povo. Até erramos aí com alguns políticos, tudo bem, faz parte do jogo. Mas o povo brasileiro é incrível, é um lutador. Eu lembro quando eu trouxe a primeira máquina de insular, foi a primeira no Brasil, eu tive na Áustria. O senhor Peter Lisek, eu conheci ele pessoalmente. Ele falou, você vai ter a primeira máquina da América do Sul. Foi um esforço muito grande. E aí eu vi eu fiquei lá 15 dias para aprender como fazer, para ensinar
o nosso trabalhador. Olha só. E eu percebi que o nosso trabalhador era melhor que o deles. Porque aquele trabalhador, ele seguia todos aqueles procedimentos prontos. Se largar ele aqui na Praça da Sé, ele morre. O nosso levanta 4 da manhã, põe a marmita debaixo do braço, vai. Se a máquina der problema, ele entra dentro da máquina, sai, ele consegue. Quer dizer, nós temos um povo maravilhoso. Então eu diria isso. Essa matéria-prima que nós temos em cima das oportunidades tem tudo para dar certo. Legal. Pessoal, eu agradeço todos os que nos apoiaram, estão nos assistindo. Realmente é muito importante a gente estar levando cada podcast a buscar pessoas como o Edson, profissional, técnico, experiente, para nos trazer informações e melhorar cada dia mais o nosso segmento, porque não é só cortar o vidro e pôr na janela e tá tudo bem. Tem valores agregados muito importantes em diversos segmentos, seja no temperado, laminado, mas o vidro insulado também é muito importante você conhecer antes de tomar a iniciativa de comprar equipamento para fabricar um produto de baixa qualidade. Entenda que é esta informação. E eu acho que agora nós temos aqui uma Universidade do Som que pode estar demonstrando para você exatamente como você deve proceder para fabricar um vidro termoacústico. Muito obrigado pela audiência, pelo apoio, todos me incentivando aí, e vamos aproveitar enquanto o podcast está ativo. Obrigado.